Temos falado de limites e fronteiras por aqui, da importância de definir as suas, mas também de honrar as dos outros. Assim sendo, hoje proponho-lhe uma prática para o ajudar a honrar as fronteiras dos outros. Até porque me parece que, embora uns tendam mais a dar mais de si e outros tendam a se impor mais aos outros, todos nós experimentamos ambas as formas numa outra situação. Assim sendo, as duas práticas nos podem ser úteis. A última, para ajudar a definir as suas fronteiras, e esta que lhe proponho hoje, para ajudá-lo a honrar as dos outros. Encontre então uma posição confortável num lugar onde possa relaxar um pouco. Permita que os seus olhos se fechem confortavelmente e coloque a sua atenção na sua respiração por alguns momentos. O ar que entra, o ar que sai, notando o movimento do seu corpo ao respirar. Isso. Notando os sons em volta, notando quaisquer sensações que possam estar presentes no seu corpo, qualquer emoção que possa notar em si neste momento, observando quaisquer pensamentos que possam atravessar a sua consciência, observando-os por aquilo que são, apenas pensamentos e nada mais do que isso. Permita-se apenas, neste momento em que nada mais é necessário fazer, sentindo-se mais e mais confortável, mais relaxado neste momento de tranquilidade, neste lugar de conforto. Imagine se poderá ir ainda mais profundo neste momento de relaxamento, ao ouvir o som da minha voz. Pode ser até que já esteja no nível mais profundo possível para si neste momento, e se assim for, está tudo bem, ótimo, porque a sua mente interior, o seu subconsciente, sabe que existem assuntos que gostaria de abordar neste momento, que gostaria de melhorar em si, e está a ouvir-me neste momento porque reconhece a importância de honrar as fronteiras dos outros. Talvez possa até pensar como pode ter dado mais opiniões do que aquelas que lhe foram pedidas nos últimos tempos. Estou certa de que a última coisa que quer é ser rotulado como alguém que interfere nas vidas dos outros. E eu sei o quão difícil pode parecer simplesmente ficar sentado de braços cruzados, observando as pessoas de quem mais gosta cometerem erros. Por vezes pode até sentir que já pode imaginar, já está a antever aquilo que irá acontecer se eles continuarem a fazer aquilo que estão a fazer. E quer salvá-los desse futuro provável, desse momento, do desconforto, quer impedir que repitam os mesmos erros, ajudá-los a fazer a coisa certa. Agora, existe uma coisa que estou certa, é que as pessoas a quem dá as suas opiniões sabem, lá no fundo, que está a tentar ajudá-las, e estou certa de que apreciam a sua preocupação, que agradecem. Mas como sabe, todos nós cometemos erros na vida. Por vezes, continuamos a cometer os mesmos erros antigos uma e outra vez. Provavelmente, até nos magoamos no processo. Outras vezes, podemos cometer um erro uma vez e é isso, aprendemos com esse erro. Quando isso acontece, somos afortunados, porque nós sabemos que fizemos a coisa certa. Retiramos a lição que tínhamos a retirar dali, aprendemos, e isso que aprendemos muitas vezes irá ficar connosco para sempre. Agora, aquilo que pode ter-lhe acontecido de alguma forma é que talvez possa ter-se habituado
a dar opiniões, a dar conselhos, talvez nem se aperceba quando o está a fazer por vezes. É claro que não estou a falar daqueles que são pedidos. Estou a falar da opinião que é dada mesmo quando ela não é pedida. Dar conselhos, dar a opinião, pode ter-se tornado uma reação automática. E de alguma forma, isso pode ter vindo à sua atenção, à atenção da sua mente consciente, da sua mente pensadora, de que este é o momento de parar de dar conselhos, a não ser que eles sejam pedidos. E mesmo quando eles são pedidos, pode até pensar cuidadosamente sobre dá-los ou não. Porque percebe que existe também a possibilidade da opinião que tem para dar poder estar errada ou não ser levada em consideração no contexto a que diz respeito. É tão fácil acontecerem mal-entendidos e são tão difíceis de retificar mais tarde. Os relacionamentos humanos são muito complexos e não poderá compreender realmente ninguém por completo. Afinal de contas, pode ser muito difícil compreender-se a si mesmo por vezes. E existe também a possibilidade dos outros poderem questionar a sua intenção ao dar a opinião, sem que ela seja pedida. Esta é a razão por que decidiu parar de o fazer eventualmente. Pode começar a perceber que quando as pessoas se queixam sobre as suas dificuldades, aquilo que estão a experienciar num momento difícil, geralmente elas já consideraram, exploraram as opções e decidiram, por razões muito próprias, que essas opções não eram adequadas para eles. E pode também perceber que dar a sua opinião apenas o faz a si sentir-se melhor. Sente que fez algo para ajudar, que está a ser um bom amigo, mostrando preocupação, apontando a direção certa. Aquilo que muitas vezes não percebe é que a opinião não é aquilo que eles procuram, não é o conselho. Tudo o que a pessoa realmente queria era alguém com quem pudesse desabafar, para poder deitar para fora, alguém que pudesse ouvir, que pudesse sentir empatia, compreender. Mas é claro que, sendo seu amigo, é demasiado simpático para lhe dizer. Outra característica que estou certa considera-te também incomodativa, de alguma forma, irritante, é quando as pessoas dão a opinião depois do erro ter sido cometido. Podem dizer coisas como: bem, se tivesses feito isto, isso não teria acontecido. Ou aquilo que devias ter feito era isto. E por aí adiante, dizendo-lhe aquilo que fez mal, no seu ponto de vista. É como aquele dito popular: casa roubada, trancas à porta. Estou certa de que tem a consciência de que uma pessoa sábia não dá opiniões, a não ser que elas sejam pedidas, e mesmo nessa altura, avaliam cuidadosamente se devem fazê-lo. Então vamos mais fundo ainda neste relaxamento tranquilo, hipnótico. À medida que a sua mente interior, o seu subconsciente, se prepara para aceitar a ideia de manter as opiniões para si mesmo, avaliando, permitindo que os outros decidam por si mesmos aquilo que irão fazer, permitindo-se ir mais fundo, mais e mais fundo dentro de si, até um outro momento, até um outro lugar, até um outro conjunto de circunstâncias. E eu irei descrever um cenário. Deixe que a sua mente interior, o seu subconsciente, recrie, se relacione com este cenário a um nível mais profundo. Imagine-se como uma criança pequena. Pode ser qualquer criança que queira, pode ser você mesmo quando era mais novo, pode ser uma criança sua.
não importa. Quem quer que seja a criança, imagine-se como esta criança. Você é a criança e está a experienciar a vida enquanto esta criança. E esta criança em especial, ela está na escolinha, talvez no infantário, bem nova, talvez por volta dos 4 anos de idade. E foi-lhe dada uma tarefa de completar um puzzle. E está sentado na sua mesa, com as peças do puzzle espalhadas pela mesa. Outras crianças noutras mesas têm diferentes puzzles para resolver. E você tem o seu à frente e realmente quer completar aquele puzzle, pôr as peças todas certas nos lugares certos. E existem 2 professores na sala. Uma professora e uma professora assistente. E a professora assistente anda em volta pela sala, passando pelas mesas, enquanto a outra professora está sentada na sua mesa, definindo algumas atividades para mais tarde. E este puzzle é um pouco mais difícil do que aqueles a que está acostumado a fazer em casa. Tem mais algumas peças, mas tem uma imagem muito interessante na capa da caixa, na tampa, que ajuda a saber onde colocar as peças. Ajuda a perceber qual é a imagem que vai completar. Então as suas pequenas mãos começam a trabalhar e elas começam a construir as laterais do puzzle, porque já aprendeu a fazê-lo assim, sabe que é mais rápido, mais fácil. Então começa a colocar todas aquelas peças que têm uma lateral direita. E preenchendo a moldura da imagem e começando a colocar algumas outras peças no interior que faz sentido que encaixem ali. Uma peça encaixou rapidamente, ficando absorvido naquilo que está a fazer o puzzle. Outra peça encaixar aqui. E esta encaixa aqui. E faltam 5 peças para terminar o puzzle. E o seu pequeno coração começa a bater mais depressa, ao antecipar, terminar o puzzle e pôr a sua mão no ar para dizer: está feito, terminei. Então outra peça encaixa ali, só faltam 4. E a próxima é fácil. Agora faltam 3 peças. Mas com apenas 3 peças está a ficar difícil de perceber onde encaixa qual. Não está tão fácil agora. Tenta de um lado, tenta do outro, vir ao contrário, mas ela não encaixa ali. E pega numa das outras 2 peças, mas ela também não parece encaixar. Você sabe que deve encaixar ali, mas virando de um lado, virando do outro, determinado a descobrir qual é a peça que encaixa onde, mas não está a conseguir encaixá-las. Então, olhando as outras em volta para ver se elas estão bem encaixadas, se há algum que esteja no lugar errado, talvez possa estar trocada, mas não, parece estar tudo bem, mas não desiste. E então pega outra vez numa dessas peças que faltam, terceira peça do puzzle, onde é que ela encaixa? E está mesmo prestes a encaixá-la quando a professora assistente chega à sua mesa e lhe aponta onde a peça encaixa. Hesitante, você coloca a peça no lugar e então ela aponta para a próxima peça e mostra-lhe onde deve colocá-la, e é claro que encaixa ali. E agora só falta uma peça do puzzle e é claro que sabe onde é que ela encaixa. E a professora assistente diz-lhe para pôr a mão no ar e dizer que terminou o puzzle. E a outra professora vem até à sua mesa e dá-lhe os parabéns por ter sido a primeira criança a terminar o puzzle. Mas em vez de se sentir feliz, como esperava sentir-se, sente-se profundamente desiludido, porque sabe que não foi você que o terminou. Não terminou o puzzle sozinho. E a professora oferece-lhe uma estrela, mas não lhe interessa a estrela e as lágrimas começam a correr. A professora e a assistente, as 2 professoras, tentam consolá-lo, tentam descobrir o que está errado. É difícil dizer-lhes porque sabe que
A professora assistente pensou que estava a ajudar, a fazer-lhe um favor. Mas a outra professora, ela é mais velha, mais sábia e pensa que talvez possa compreender a razão por que está incomodado. Agora imagine esse mesmo cenário, mas com um resultado diferente. Existe um outro puzzle na sua mesa que está a completar. É do mesmo tamanho que o primeiro, tem o mesmo número de peças e já completou toda a moldura, todas aquelas peças que têm uma lateral direita. Já colocou algumas do meio e uma vez mais só faltam 3 peças para terminar. Tenta a primeira desta maneira, daquela. Tenta encaixar nos 3 espaços que faltam. Ainda assim não parece querer encaixar. Então pega na outra peça e tenta fazer o mesmo, passando pelo mesmo processo, tentando encaixá-la de várias maneiras em cada um dos lugares. Tenta para um lado, tenta para o outro, vira ao contrário, põe de cabeça para baixo, no primeiro lugar, no segundo, mas a peça não encaixa. Após uns 5 minutos tentando em vão, você põe a mão no ar e pede ajuda à professora. A professora vem até à sua mesa, senta-se numa das cadeiras pequenas ao seu lado. Você mostra-lhe que peça está a tentar colocar, mas a professora sabe que você quer fazê-lo por si mesmo, descobrir onde é que ela encaixa. Então ela sugere-lhe que olhe para a imagem na tampa da caixa. O que faz? E, segurando a peça em diferentes posições em volta dessa imagem na tampa da caixa, e após um segundo ou 2, fica claro onde é essa peça, onde é que ela encaixa. E então, afastando a tampa da caixa e encaixando a peça no lugar correto. Ótimo! Já só faltam 2 peças. E mostra uma destas peças à professora e pergunta-lhe onde é que ela encaixa, mas em vez de ela lhe dar a resposta, ela responde suavemente: onde é que tu pensas que ela encaixa? Olha para a imagem outra vez. Olha para as cores, para as formas dessa peça. Vê se consegues descobrir por ti mesmo onde é que ela encaixa. E então você faz como é sugerido. E de imediato tudo começa a fazer sentido. Uma peça seguida pela outra. E então, todas encaixadas, a sua imagem está completa. E de imediato sente uma sensação de felicidade, de euforia. Você terminou o puzzle, completou a imagem, conseguiu por si mesmo e a professora foi só um guia. Tendo aprendido o segredo para encaixar essas pequenas peças no lugar certo, você sabe que será mais fácil passar para um puzzle mais desafiador, com mais peças, e fazê-lo por si mesmo, completando-o sozinho. Agora, gostaria que se distanciasse desta imagem do seu eu mais pequeno na sala de aula, experienciando-se a afastar-se no tempo, avançando mais à frente no tempo, até o momento em que, olhando para trás para essa cena, possa perguntar-se a si mesmo qual o papel que funcionou melhor. Foi dar a opinião, o conselho, ou oferecer orientação e ajudar a criança a descobrir a resposta? O que fez a diferença? Noutra situação, a professora talvez pudesse ter ficado em silêncio e apenas permitido que a criança trabalhasse no seu puzzle sozinha. Ou talvez pudesse simplesmente oferecer encorajamento quando necessário, deixando que a criança soubesse que ela estava ali se realmente quisesse a sua ajuda. A última coisa que precisava era que uma criança mais esperta viesse dizer-lhe onde encaixava cada uma daquelas peças, onde a devia colocar. Continuando a avançar agora.
deixando essa experiência firmemente no passado, onde ela pertence. E imagine-se a si mesmo numa situação típica em que, no passado, ofereceria a sua opinião a alguém que queria ajudar. Em princípio, sente-se tão tentado a dizer exatamente aquilo que precisa de fazer. Afinal de contas, já esteve nessa situação ou pode antecipar o resultado. E quer realmente aconselhar o seu amigo sobre a melhor abordagem, o melhor caminho a tomar para que não façam os mesmos erros, não cometam os mesmos erros que você cometeu ou alguém, seu conhecido, de quem ouviu a sua experiência. Mas o seu subconsciente diz-lhe de imediato: não digas nada, apenas ouve. E é isso que você faz. Você ouve, mostra empatia, mantendo as suas opiniões para si mesmo. E percebe isso agora, que o mais importante é usar as suas capacidades de escuta. Percebe que, para fazer isto, os seus próprios pensamentos precisam de obedecer. E de alguma forma descobre que pode facilmente colocar a sua própria experiência daquilo que aconteceu ou aquilo que ouviu a experiência de uma outra pessoa e os seus próprios pensamentos ou opiniões numa parte diferente da sua mente. Sabe que se a pessoa quiser ou precisar do seu conselho, irá pedir-lhe e poderá acessar facilmente qualquer informação relevante. E ainda está aí. Mas agora, tudo o que o seu amigo realmente quer é alguém que ouça. E você ouve. Ouve atentamente sem interromper. Reconhece aquilo que ouve. Mostra que está a ouvir. Mostra empatia com o seu amigo sem forçar as suas próprias opiniões, pensamentos ou ideias. E aquilo que o surpreende mais é que a situação do seu amigo, na verdade, é diferente da sua. Afinal de contas, ele tem uma história diferente, cresceu de uma forma diferente, tem um conjunto de experiências, vivências completamente diferente. E ouvindo desta forma, traz uma compreensão mais clara daquilo por que essa pessoa está a passar. E pode ver que o seu amigo realmente aprecia tê-lo aí, do seu lado. Mais tarde, o seu amigo agradece-lhe por lhe dar o tempo para ouvir. Talvez isto o tenha ajudado a descobrir uma solução, quem sabe. Aquilo que você sabe é que a partir deste momento, dar opiniões às outras pessoas como fazia no passado não é a abordagem que quer usar no futuro. Dizer-lhes aquilo que é o correto, que lhe parece o correto, não é a abordagem que quer usar no futuro. É o caminho deles. E respeitam, assim como respeita a sua capacidade de visão, de decisão. E a partir deste momento em frente, comprometendo-se consigo mesmo a manter as suas opiniões e conselhos para si mesmo em determinados conjuntos de circunstâncias. Podem haver, é claro, momentos em que a sua opinião é absolutamente necessária, ou em que ela é pedida. E quando esse momento chegar, pode descobrir que expressa com confiança as suas ideias e que elas são bem recebidas. E estas sugestões estão firmemente enraizadas na sua mente interior. A partir do momento em que lhe fazem sentido, desenvolvendo-se mais e mais fortes a cada dia. A cada dia que passa, desenvolvendo-se mais e mais fortes, a cada hora, a cada minuto, sentindo-se melhor e melhor.
E dentro de alguns momentos irei contar de 1 até 5 para terminarmos esta prática de hoje, mantendo este conhecimento em si, este sentir, este compromisso consigo mesmo. A cada número ascendente, sentindo-se mais e mais desperto de volta ao presente, e aos 5, bem de volta ao aqui e agora, a sua mente serenamente alerta, sentindo-se bem disposto e bem de volta a este momento. Eu vou contar agora. 1, 2, despertando o corpo, de volta às sensações normais de bem-estar. 3, 4, a sua mente, a atenção consciente de volta ao presente, abrindo os seus olhos. 5, e bem de volta a este momento, sentindo-se bem, mexendo, esticando, espreguiçando, sentindo-se melhor e melhor. Por hoje é só. Até breve. Tenha um dia feliz.